Sidcorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes: pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a Sidcorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, meus amigos, sou Valdir Franzini e hoje eu vou conversar com Jair Afonso Swarovski, vice-presidente da Corteva AgriScience. Baseada em Goiânia, a Corteva é a única grande empresa de agrociência totalmente dedicada à agricultura. Fundada a partir do legado da DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection e a Dow AgroScience, reúne as mentes mais brilhantes do setor agrícola, assim como toda a especialização adquirida durante mais de 2 séculos de realizações científicas. O nosso convidado é contador, com especialização em finanças, com mais de 30 anos de experiência no agro, em empresas globais em diversas áreas, dentre elas finanças, logística, marketing e vendas. Tem atuado em mercados de grande crescimento e risco, habilidades de pensamento analítico e estratégico, dinâmico, focado no resultado com fortaleza em transformar complexidade em eficiência operacional. Executivo de sucesso com resultado na construção de times multifuncionais altamente motivados. É isso aí. Olá, Jair. Seja bem-vindo à Academia do Agro. É um prazer estar aqui com você no nosso programa. Fala, grande Valdir. Que satisfação estar aqui te reencontrando online agora, mas colaborando aí com esse seu belo projeto, que já é uma grande realidade, levando muita informação importante para o nosso Que agro. bom, cara, que bom. Mas, Jair, e aí? Como já é praxe na Academia do Agro, né? Onde tudo começou? Conte um pouco da sua história. Bom, Valdir, eu sou natural de uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Sinimbu. Fica a 30 quilômetros de Santa Cruz, onde era a sede da Pioneer. Sou filho de uma família super humilde. Meu pai vem de família de comércio lá no interior. Minha mãe tinha salão de beleza. Sou casado há mais de 20 anos com Isabel. Tenho 2 filhos lindos, Lucas, 21 anos, e Eduardo, 19 anos. Saí de casa, da casa dos meus pais, naquela época, lá em 1987, com 14 anos, para, naquela época, estudar e trabalhar em Santa Cruz, tá? Então, isso foi lá em final de 87. Então, comecei estudando técnico em contabilidade no Colégio São Luís, em Santa Cruz do Sul, tá? Depois eu fiz ciências contábeis na Unisc, universidade lá da cidade de Santa Cruz do Sul, e fiz também especialização em finanças, tá? E na mesma época, quando eu saí de casa dos meus pais, fui morar em Santa Cruz, também já comecei a trabalhar. Naquela época era mais difícil e era bem comum isso acontecer. Fui estagiário da Caixa Econômica Federal, que sua esposa também trabalhou aí, né? Trabalhei com um professor meu em escritório contábil. Depois trabalhei com outro professor numa empresa de tabaco, RJ Reynolds, cuidando do contas a pagar da empresa. Até que em 1º de agosto de 1990, eu entrei na Pioneer. Tá? Desde lá, estou na mesma empresa, passando por diversas transformações em diversas áreas diferentes. Entrei em finanças, tá? Fiquei bastante tempo, uns 8 anos em finanças. Depois movi para logística e suporte a vendas. Foi quando a Pioneer adquiriu o projeto de soja, entrou no mercado de soja, né? Que é um divisor de águas na minha carreira, que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante. Depois, em 2006, voltei de novo para
finanças, quando também tinha muita relação com marketing, preços e políticas comerciais. Em 2011, fui morar no México para liderar a Pioneer para a América Latina Norte. Tá? 2014, daí eu fui convidado para liderar um projeto global. Eu liderei para a América Latina um spin-off de 2 negócios da DuPont, que depois acabou gerando a empresa Chemours. Tá? 2015 voltei para o Brasil para liderar a Pioneer do Brasil e Paraguai, e quando logo na sequência também foi anunciado a fusão de Dow, DuPont e Pioneer, tá? E a partir de 2018, daí com a nova estrutura dentro da Corteva, eu estou liderando uma das 4 regiões do Brasil, que chama Centro-Norte. No início eu cuidei, um segundo chapéu, uma característica que a gente tem, eu cuidei de agricultura digital para a América Latina, e a partir de 2021, início de 2021, foi formada uma nova estrutura para essa parte de agricultura digital. Meu segundo chapéu acabou virando a parte de CRM, incentivos, e também agora, mais recentemente, a parte de Data Analytics. Então, é uma jornada bastante grande, tá? E que a gente rodou nesse período todo aí. Bacana, Jair, bacana. Podcast Academia do Agro. Fala uma coisa, e vamos até para os nossos ouvintes, eu gostaria que você nos contasse quem é hoje a Corteva e o papel dela na cadeia do agronegócio. Bom, a Corteva, então, como eu falei, ela é oriunda, né, da fusão da Dow, da DuPont e da Pioneer, e foi anunciada essa fusão em final de 2015, e acabou se concretizando a fusão, e no momento da fusão já também foi anunciado que seria dividido em 3 negócios, dos quais um deles é o agrícola, que virou a Corteva. Então é o braço agrícola que virou uma empresa totalmente independente dessa fusão como um todo. Tá? Então a Corteva é uma empresa de inovação. Nós temos um propósito muito nobre e ousado, né? Então, enriquecer a vida daqueles que produzem e também dos que consomem, garantindo o futuro das próximas gerações. Então, normalmente, as empresas agrícolas olhavam muito só para a parte do produtor, né? A Corteva se posiciona também para se aproximar dos consumidores, que são críticos e querem muito saber do que estão consumindo. Então, realmente, uma ousadia aí da gente se aproximar dos consumidores também. A Corteva ela é formada por 3 grandes plataformas, né? Defensivos agrícolas, onde atua em row crops, todo o portfólio para grandes culturas. Pastagem, a gente é líder em herbicidas de pastagem, HF e cana, tá? Sementes, a gente trabalha no Brasil, né? Trabalha com milho, onde a gente tem uma tecnologia PowerCore Ultra, tá? E a gente usa 2 grandes marcas, Pioneer, que já é histórico aí globalmente, e também Brevante, que é uma marca que acabou surgindo com a formação da Corteva. Soja, a gente também atua com sementes e tem também tecnologia com Cast and List. Sorgo, semente de sorgo, e algodão a gente tem o trait White Strike, tá? E agricultura digital, toda a plataforma digital. Durante o processo de fusão, a gente acabou adquirindo uma empresa do Vale do Silício, chamada Granular, para justamente entrar nesse mercado de agricultura digital como um todo, e tá avançando super bem. E a Corteva, interessante, como eu falei, é uma empresa de inovação, ela investe ao redor de 10% do seu faturamento em pesquisa, então sempre trazendo novidades e produtos novos para o pipeline e para o agricultor. Então essa é a Corteva. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Podcast Academia do Agro. Jair, e hoje nós vivemos, hoje nós somos atores de testemunha, né, de um crescimento muito grande do agronegócio nesses últimos, vamos chamar, 40, 50 anos de caminhada.
E, lógico, várias superações, muitos desafios, inovações cada vez maiores, que hoje nos dá o status de sermos aí a grande locomotiva do Brasil, hoje sendo aí destaque mundial em várias culturas, em vários segmentos. E dentro desse contexto todo, atualmente, quais são os grandes desafios para o agronegócio hoje no Brasil? Bom, Valdir, eu acho que o agro está passando por uma fase muito boa em termos de rentabilidade, resultado, produtividade, expansão dentro do mercado brasileiro, mas como mercado como um todo, eu acho que os principais desafios que a gente está enfrentando agora, que vieram a ser agravados um pouco mais por conta da pandemia, na parte de defensivos agrícolas, é o alongamento da cadeia de suprimento, tá? Então, incertezas ou demoras de conseguir prover os produtos, trazer os ingredientes ativos e os produtos para dentro do mercado brasileiro, tá? Então, são cadeias, portos impactados por pandemia, então fecha ou fica mais lento e toda a cadeia está impactada por isso. Isso é uma coisa que a gente já está convivendo e provavelmente não vai ser resolvido agora, em 2022, e a gente tem que considerar isso dentro do cenário como um todo. Isso requer muita antecipação, tanto da indústria quanto do agricultor, para que ele garanta o suprimento de crop protection. Acho que um outro desafio que o Brasil especificamente tem a questão de demora de liberação de produtos, tanto em defensivos agrícolas quanto eventos de biotecnologia. Acho que o sistema é um tanto amarrado ainda, mas a Corteva está fazendo um belo trabalho para agilizar isso nesse cenário, tá? Em sementes, nas últimas 2 safras, acho que a gente passou por um cenário bastante diferente do que a gente estava acostumado, tá? Altíssima demanda de produtos por conta da produtividade, do resultado que o agricultor está tendo, tá? E a gente teve impactos de condições climáticas nos últimos anos. Então, realmente a cadeia de suprimento por produtos de alta tecnologia, ou aqueles produtos bastante buscados pelos agricultores, e a gente teve realmente escassez de oferta contra a demanda que o mercado apresentou. Então, são coisas que a gente está vivendo e requer que o agricultor, o produtor, tome uma posição mais antecipada para garantir seu suprimento. Jair, e o que o mercado pode esperar em termos de tecnologia nas próximas safras? O que vem por aí? Confidencia para nós aí, quais são as próximas grandes tendências ou aquilo que vai estar disponível aí ao mercado, ao produtor, né? Em relação a inovações e tecnologias? Bom, o mercado agrícola é muito dinâmico, tá toda hora se renovando e trazendo novas opções para o agricultor. A Corteva lançou no final do ano de 2021 uma nova tecnologia com casting list para soja, né? Uma opção nova para o agricultor em termos de resistência a herbicida e também para os principais insetos da cultura da soja, tá? É uma opção boa. A gente tem exemplo de rápida adoção nos Estados Unidos. A gente realmente projeta aqui que vai ser uma opção muito, muito boa para o agricultor brasileiro. O mesmo a gente está levando em list também para o milho, né? Então, como um todo, a gente está trazendo uma opção muito boa para o agricultor. E também com isso, a gente está trazendo o sistema Enlist, que é toda a parte de defensivos que compõe essa tecnologia como um todo, como uma opção adicional para o produtor, tá? E, de forma geral, Valdir, eu sou muito otimista com relação à questão de agricultura digital, tá? Eu acho que o mundo inteiro tem muito a crescer ainda com a geração e o uso dos dados na agricultura, tá? Claro que hoje a gente tem uma certa limitação, questão de cobertura de dados nas áreas rurais, nas áreas mais remotas, mas eu acredito que isso não vai levar muito tempo para a gente ter uma cobertura muito melhor
e a gente possa aproveitar todas as tecnologias que estão disponíveis, né? Porque a agricultura digital acaba sendo geração de dados, as máquinas gerando dados para a gente, né? Usando toda a parte analítica dos dados, usando esses dados aplicados com a parte agronômica, né? Então, realmente levar soluções para o produtor ser mais eficiente, aplicar os recursos onde realmente precisa e quando precisa, né? Então, eu gostaria muito de viver isso ainda, ver isso acontecendo na agricultura como um todo. Ô Jair, e você citou há pouco a questão da pandemia. Nós já estamos com 2 anos de pandemia sob essa espada, né? Para você hoje, o que fica na tua mala, o que não fica e o que de novo você colocaria nela por efeito da pandemia? Bom, Valdir, a pandemia ela teve impactos diferentes nas camadas diferentes da sociedade, mas ela impactou a todos, né? Então, realmente, para mim, o principal aprendizado com relação à pandemia é, tipo assim, que a gente tinha talvez um paradigma que somente o presencial funciona, tá? Então, isso eu acho que foi um paradigma que foi quebrado à força, né? Foi forçado e a gente teve que se organizar para saber lidar com as coisas de forma remota e funcionou, tá? Muitos negócios, muitas atividades foram impactadas, né? Mas de forma geral a gente aprendeu a lidar com essa situação. Então esse paradigma de que tudo tem que ser presencial e só o presencial funciona, acho que é algo que a gente teve que aprender a lidar e reconhecer que tem outras formas de fazer as coisas, tá? Mas o que fica eu acho que muitos sofremos com relação à questão de relações, né? A distância, quem estava acostumado sempre a estar com pessoas, visitando, interagindo com outras pessoas, isso ficou bastante prejudicado. O virtual, infelizmente, ele fecha um pouco dessa necessidade, mas não é a mesma coisa. Então, a necessidade de relações sempre será super importante. Então, isso realmente é uma coisa que faz falta e tenho certeza que todos estão sentindo muita falta com relação a isso. Podcast Academia do Agro. Conta para nós, nessa sua trajetória, qual foi o pior momento que você teve na sua jornada? E como que você superou estes obstáculos? Bom, Valdir, eu acho que a gente não tem pior ou melhor momento. Alguns desafios às vezes são um pouco maiores, né? Então, talvez refletindo um pouco sobre toda essa jornada de 30 e poucos anos no agro, talvez o mais desafiador para mim foi quando fui escolhido para morar e liderar o negócio da Pioneer na América Latina Norte, morar em Guadalajara, no México, tá? Mudar de mala e cuia, como dizem os bons gaúchos, né? Para Guadalajara, apesar de ter todo o suporte da empresa, uma estrutura muito boa, vários brasileiros que moram lá, tá? Mas não foi nada fácil. A família levou um certo tempo para se adaptar e se encontrar. Nós, trabalhar na Pioneer no Brasil ou no México, mudava a língua, mas o negócio era muito parecido, claro, a realidade era bem diferente, mas a família acabou levando um tempo para se encaixar, tá? Então, escola, sociedade como um todo, então não foi uma coisa fácil. No início foi bem difícil levar os filhos para a escola, eles tinham dificuldade até de se entender na escola, então, mas a gente conseguiu superar tudo isso, foi muito boa a experiência, tá? Tanto que em 2015, quando a gente voltou para o Brasil, foi bem difícil convencer a família para voltar, porque a gente estava super bem habituado, com muitos amigos, uma vida bem resolvida realmente, uma estrutura bem elaborada, a gente estava bem estruturado lá, e então foi bem desafiador até a volta. Então, como as coisas mudam, o ser humano se adapta rápido, e realmente uma experiência muito boa, e até hoje a gente tem grandes amigos lá, ficaram vários grandes amigos por lá. Então, Valdir, talvez o maior desafio foi esse, realmente pegar a família,
filhos com idade aí antes dos 10 anos, morar num país diferente, longe da família, longe dos amigos, foi um grande desafio, tá? Mas uma baita oportunidade também de crescimento profissional. Jair, o que você está buscando melhorar hoje? Bom, Valdir, a gente sempre é uma versão em evolução, né? Então, e nas diferentes fases da nossa vida, a gente coloca foco em coisas diferentes, tá? Então, eu realmente, faz algum tempo, estou tentando ser um ser humano melhor, pai, esposo, filho, irmão, amigo, né? Um ser humano melhor, né? Então, com o avançar da idade, a gente acaba colocando mais valor em algumas coisas, né? Então, saúde, família, amigos, acaba virando uma prioridade maior com o avançar da idade, né? Então, e acho que a vida nos dá a cada dia uma oportunidade de ser uma versão melhor. Então, realmente estou buscando ser uma pessoa mais equilibrada, ter relações melhores, então ser um ser humano melhor, Valdir. Viu, Jair? A gente, como você disse, né? A vida nos ensina, né? Os nossos tropeços, os nossos desafios, e a gente vai atingindo, como falava o Goleman, né? Um estágio de inteligência emocional, né? De ser mais compreensivo no sentido assim, né? De entender melhor as pessoas, relevar, conduzir, ter a paciência, né? A resiliência, né? Que a gente tanto fala. E realmente isso aí tem que fazer o trajeto primeiro antes de você atingir alguns estágios desse crescimento, né? É bem isso mesmo. A gente busca cada vez melhorar um pouco mais as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Isso é bem bacana. Mas você faria alguma coisa diferente se estivesse começando hoje novamente? Poxa vida, um contador, foi quase economiário, trabalhou em contadoria, controladoria, e de repente hoje você é um líder de uma grande corporação, do agro, né? Do agronegócio em si. Você faria alguma coisa diferente? Acho que sim, a gente sempre tem coisas que mais adiante a gente reflete e se pudesse voltar atrás e fazer diferente, faria diferente, tá? E talvez, Valdir, mais inspiração e menos transpiração, tá? Coloquei muita energia em várias coisas que não me arrependo de nada do que eu fiz, mas talvez eu coloquei muita energia em algumas coisas que talvez não era tão importante, tá? Mas isso com a maturidade também a gente vai colocando, entendendo isso. Então, talvez colocar mais atenção de forma antecipada, saúde, família, amigos, né? Talvez seria algo que eu faria diferente. Muitas coisas na vida a gente abre mão de algumas coisas da vida pessoal em prol do profissional, o que talvez a gente deveria avaliar um pouco melhor e fazer diferente. Talvez hoje, se eu tivesse que fazer hoje, eu faria talvez de forma diferente e provavelmente conseguiria chegar nos mesmos resultados, tá? Mas são momentos da vida que toma-se decisões e a gente acaba fazendo as coisas. Então, talvez olhar um pouco mais para esse lado pessoal de forma antecipada, Valdir. Eu sempre digo para alguns que é o seguinte, eu não me arrependo de nada que eu fiz, acredito que você também, nada que foi feito e eu tenho arrependimento. Talvez eu tenha o sentimento daquilo que eu não fiz, né? Que poderia, de repente, ter feito. Mas de tudo que eu fiz, realmente eu não tenho nenhuma crítica, não, nenhum arrependimento. E como você disse, tudo tem seu momento, tem sua fase, né? A maturidade nos leva realmente a esse status. E o que hoje deixa você empolgado com a sua atividade? O que é que te brilha os olhos, o que você está fazendo? Quais são os planos aí para as próximos passos, né? Desafios, o que te empolga hoje? Bom, Valdir, nosso mercado ele é muito dinâmico e nobre, né? Então, a gente poder estar inserido numa atividade que ajuda a alimentar essa população crescente mundial é fantástico, né? Muito bacana de estar junto. Então,
a gente tem essas oportunidades de ser mais assertivo e eficiente, né? Eu acho que a agricultura digital e dados, essa nova área que a gente está criando na Corteva também de Data Analytics, eu acho que tem muito para ajudar o produtor rural e isso me empolga muito. Claro que todas as tecnologias, produtos híbridos de milho, variedades de soja, tudo tem que continuar e está super bem estabelecido. Acho que o conhecimento da realidade do sistema produtivo do Brasil está super claro, mas a gente pode refinar as decisões e ser mais assertivo. Acho que esse lado me motiva muito e como eu falei, eu gostaria muito de viver isso ainda na minha carreira profissional e ver isso acontecendo de forma relevante, tá, Valdir? Isso realmente me motiva. Acabei de fazer 50 anos, então na metade da vida, né, Valdir? Então tem muita energia ainda para dedicar e ajudar o agro brasileiro aí. Isso é muito bom. Cara, e eu pus até te passei isso, né? Um fitness intelectual. Hoje você recomendaria alguma publicação, um livro para os nossos amigos do agro, os empreendedores, ouvintes? E por quê? Bom, Valdir, não sou um voraz leitor como amigo, né? Mas e também não me limito à leitura do agro. Eu sempre acho que a gente pode trazer perspectivas diferentes para das diversas áreas da nossa vida, né? Então um livro que li recentemente, não é um livro recente, mas que me chamou a atenção, que vai muito em linha com a forma como eu penso, é essencialismo, tá? E esse livro, eu acho que a principal mensagem que ele deixou para mim, que me chamou bastante atenção, é que a gente tem que criar e definir as coisas que realmente são importantes na nossa vida, nós mesmos, tá? Porque senão alguém vai chegar e vai ditar a prioridade dela para a gente fazer, tá? Então, realmente olhar o que é essencial, focar no que é importante da nossa vida e definir isso como uma prioridade. O livro é bem bacana, super fácil de ler e ele traz uma mensagem muito boa para a gente saber focar nas coisas que realmente são importantes, que a gente falou há pouco aí, quando a gente é mais jovem, talvez não use muito isso. Talvez conectado com isso, Valdir recomendaria esse livro. Ele é super rápido, gostoso de ler. Você lembra o nome do autor? Não lembro agora, mas posso te passar depois. Mas essencialismo, acha super fácil. Não, tranquilo. É fácil de achar. Tá. Bom, você já recomendou um livro e um conselho. Disse que o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Então, o que você daria um conselho para os nossos colegas ouvintes do agro, esses nossos, tanto os entrantes como aqueles atuantes hoje, né? No nosso setor? Bom, conselho, acho que cada um tem o seu, né? Então, mas eu acho que tem uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo e que sempre é atual, tá? Focar no produtor, no campo, na busca de novas tecnologias que realmente agregam valor a esse agro, esse sistema produtivo que a gente tem no Brasil, né? Então, realmente focar no produtor, se afastar um pouco do achismo, da teoria, escutar, conversar com o produtor, porque tem coisas muito simples que a gente aprende quando vai e se aproxima do produtor. Então é bem importante essa parte de voltar sempre a olhar quem é o centro da nossa atividade, que é o produtor rural. Então, para mim, isso sempre foi e para mim, por muito tempo, será algo prioritário dentro da nossa atividade, Valdir. Ô Jair, e como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? Bom, tem várias formas, né? Então, acho que você vai deixar aí no podcast meu e-mail e também o celular e o WhatsApp, né? Então, pode ficar bem à vontade. E também nas redes sociais, LinkedIn, deixei aí contigo meu link, né? Então, fiquem bem à vontade. Se tiver alguma dúvida, alguma necessidade, pode me buscar, super tranquilo, tá? Bacana, isso é inclusive só para lembrar também aos nossos ouvintes, todas as informações dos nossos entrevistados, dos nossos convidados, eles estão na descrição do podcast, do episódio. Tem lá uma área chamada Web Notes, seja nos agregadores, seja nas hospedagens. Então lá sempre você vai encontrar
nome, o e-mail, o WhatsApp, LinkedIn, redes sociais. Então, é uma maneira fácil de ter contato, perguntar para os nossos convidados. Jair, muito agradecido. Ô, Valdir. Fala. Valdir, Pois não. Antes de você encerrar, eu acho que tem uma passagem da nossa realidade. Não sei se você lembra, que para mim é muito importante, que para mim foi um divisor de águas, tá? Que inclusive você teve uma participação importante. Isso foi na época que a gente começou o negócio de soja, Valdir. 1999, imagina, 1999 foi quando a gente começou e nós não sabíamos nada, éramos acostumados a lidar com milho e sorgo, e tive a missão de ir para o mercado e entender como é que funcionava o negócio de semente de soja, venda, trocas, né? E aí a gente montou uma agenda de visitas, Valdir. Se você lembra, na Comigo, Davi Depiné, você me levou lá, eu jovem, as primeiras saídas, então a gente foi ali. Depois também, Davi Depiné, não, o Zé Walter da Comigo. A gente foi em Itumbiara, a gente foi na Caramuru, lá que foi o Davi Depiné. E depois a outra parte dessa aventura, Valdir, nós saímos de Itumbiara, de carro, de Paraty, baixo de chuva, para ir para Piracicaba para participar do evento AgroSeguro na Exalc. Lembra disso? Você me apresentou o diretório acadêmico, fomos lá na casa da sua tia, você contou das musiquinhas que cantava lá. Então, para mim, este foi um momento de visão quando eu saí da área financeira pro negócio. Então, começou por ali. Então, você tem uma participação importante nisso, Valdir. Puxa vida, eu te agradeço essa lembrança. Eu também tenho esses momentos bastante vívidos na minha memória, em que nós fizemos um trajeto. Hoje, né, seria uma coisa muito até corriqueira, né, banal, mas aquela distância que nós fizemos, nas condições que nós fizemos, e assim, era todo mundo novo, né, até para mim. Nós fomos fazer aquele curso lá em Piracicaba de resseguro rural, onde ainda se discutia a validade de uma CPR, se era documentos, tinha as empresas totalmente inseguras em pôr aquilo, não pôr aquilo, aceitar aquilo e tal. Foi realmente muito bacana. E assim, foi uma convivência muito legal, né? Porque nós tivemos praticamente uma semana juntos ali num percurso não desconhecido pelo trajeto, mas por aquilo que nós íamos vivenciar, né? Tanto pela Comigo, tanto pela Caramuru, tanto pelos novos negócios de soja que estavam surgindo naquela época, né? Nós tínhamos adquirido a empresa lá do Verni Verman. E foi tudo muito... Dois Marcos era a marca, né? Lembra? A famosa Dois Marcos, conquista, vitória, aí vai para a lembrança, né? Sim. Cara, muito obrigado por ter resgatado esse momento, foi muito bacana mesmo, tá? Mas, de qualquer forma, eu gostaria de também manter o convite aqui, um retorno em breve, até para a gente poder ter alguns bate-papos mais em cima, às vezes, de alguma tecnologia, de algum momento, de algum projeto novo que, de repente, a Corteva ou mesmo o amigo pessoalmente esteja liderando. Então, por favor, a Academia do Agro é uma arena aberta, principalmente para esses conteúdos ricos, esses conteúdos densos, principalmente em assuntos e temas aonde muitos dos nossos colegas no campo gostariam de ouvir. Então, obrigado pela sua participação e deixa aí a sua última mensagem para todos nós. Falou, Valdir, grande satisfação estar aqui contigo, reencontrando virtualmente de novo aqui e participando desse baita iniciativa que você teve, tá? Eu tenho certeza que o mundo agro agradece muito essa sua contribuição, trazendo informação de qualidade aí, só fera conversando contigo aí, tá? Então, eu acho que voltar de novo, né, Valdir, a dizer que a agricultura se faz no campo, né? Se faz no campo, tem que estar presente, tem que escutar o produtor, entender a realidade do produtor, tá? Então, quanto mais, o Brasil é muito grande, é difícil de a gente acompanhar tudo que acontece, temos realidades muito diferentes de norte a sul aí, mas tenho certeza que se cada um olhar a realidade do produtor que atende, onde trabalha, vai crescer muito e vai agregar muito valor
para a operação como um todo. Então, grande abraço, muito obrigado pela oportunidade e nos conversamos em breve aí de novo. Pode ir. Valeu, amigo. Grande abraço. Falou. Sidcorp HO investe $1,5 milhão por ano em pesquisas, voltadas ao seu programa de melhoramento genético, que contribuem para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Quando adquire uma semente Sidcorp HO, o agricultor pode ter a certeza de que está adquirindo qualidade, performance e produtividade. Sidcorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro, com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias. Olá, eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor em agronegócios. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o mercado de fertilizantes e a guerra no leste europeu. A agricultura brasileira está sofrendo efeitos devastadores por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pois boa parte dos fertilizantes usados na agricultura brasileira vem desses países para suprir toda a demanda das matérias-primas para atender às necessidades dos fabricantes de adubo no Brasil. Com isso, vamos viver por um período indeterminado de incertezas, indefinições e oscilações de preços dos fertilizantes, pois mesmo se a guerra terminar amanhã, seus efeitos ainda estarão trazendo muitas consequências graves no mercado de fertilizantes e na economia mundial como um todo, por conta das sanções econômicas impostas por países como os Estados Unidos e outros países poderosos que estão se opondo às ações do presidente da Rússia contra a Ucrânia. Para se ter uma ideia do tamanho desse mercado de fertilizantes no Brasil, podemos constatar o consumo total em 2018, que foi de 35,5 milhões de toneladas, 2019, 36,2 milhões de toneladas, em 2020 foi de 40 milhões de toneladas e 2021 deu um salto de consumo chegando a 45,8 milhões de toneladas. E 2022 ainda é uma incógnita, pois toda essa guerra e a grande alta nos preços deixou os produtores completamente perdidos e com dificuldades para tomar suas decisões, das escolhas, das fórmulas, do momento certo de comprar, dos preços e, enfim, de toda a logística e as dificuldades que o momento estão acontecendo. Os próprios fabricantes de fertilizantes também estão bastante cautelosos com relação a esse mercado e bastante preocupados. Hoje somos o 4º país em consumo de nitrogenados do mundo. Somos o 3º país no consumo de fosfatados e somos o 2º país em consumo de potássio. Essa situação deixa a agricultura brasileira em alerta total, porque a origem desses nutrientes vem em grande parte do leste europeu, onde a guerra está causando danos em toda a economia mundial. O principal nutriente usado na agricultura brasileira é o potássio, representando 38% do consumo total de fertilizantes, seguido do fósforo, com 33%, e do nitrogênio, com 29%. E só para se ter uma ideia, apenas a cultura da soja, do milho e da cana-de-açúcar consomem 72% de todo o fertilizante usado no Brasil. Na última safra, o Brasil importou mais de 90% dos fertilizantes nitrogenados, vindo boa parte da Rússia. Mas os nitrogenados, felizmente, têm várias fontes em vários países, tornando sua aquisição um pouco menos complicada nessa crise atual. O potássio, que é o principal elemento usado no Brasil, se concentra basicamente na Rússia, Canadá, Bielorrússia e Israel, sendo os principais fornecedores para o Brasil. E as notícias de que existem fontes de potássio no Brasil não correspondem necessariamente a uma realidade, pois as origens desse potássio ainda precisam mostrar viabilidade agronômica, mostrar viabilidade operacional e financeira. E isso ainda poderá levar muitos anos pela frente. Além de todo esse caos que virou o mercado de fertilizantes no Brasil e no mundo por causa dessa guerra, ainda teremos uma corrida contra o tempo para que esses fertilizantes cheguem aos produtores em tempo ideal dos plantios em cada região.
pois o transporte internacional desses produtos podem estar variando de 20 a 60 dias, dependendo de onde vem. Quando esses produtos chegam nos portos, os navios podem levar de 20 a 30 dias para serem descarregados. E o transporte doméstico da fábrica e depois até o produtor, podemos colocar em torno de 10 a 20 dias. E isso poderá comprometer bastante o período de plantio. Diante de todo o cenário exposto, eu sugiro que quem já comprou fertilizante para a próxima safra, procure puxar o mais rápido possível esses produtos para suas fazendas, para não acontecer atrasos em função dos congestionamentos nos portos, nas fábricas e nas transportadoras, para que esse produto possa chegar em tempo para o plantio no tempo certo. E a cereja estragada que vem em cima desse bolo é o grande aumento que está acontecendo em todos os fertilizantes. Em muitos casos, triplicou de preço, causando muita ruptura nas margens de lucros dos produtores. Com isso, teremos muitas culturas que terão prejuízos se utilizar a mesma adubação da safra passada. Então, é hora de ser criativo, fazer as contas na ponta do lápis para não ficar no vermelho. E com tudo isso, fica uma lição de casa para o Brasil. Precisamos ter mais opções de fornecedores de fertilizantes em vários continentes. E o mais importante, investir onde existir possibilidades de produzir aqui dentro do nosso país os nossos fertilizantes para baratear o custo de produção e diminuir a dependência externa. Eu sou Wagner Piovan, engenheiro agrônomo, gestor em agronegócios. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!